Boa noite, meus irmãos. Boa noite, povo de Deus. Bom dia, família. Boa tarde. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo. Eu sou o Thiago Fiuza. Se você faz parte da família, certamente você me conhece. Mas se não faz, nós somos a Família Rio, uma igreja no Rio de Janeiro, predominantemente na Zona Sul e arredores. E nós temos buscado, de forma humilde, pela graça de Deus, obedecer os mandamentos de Jesus e ser a encarnação palpável do seu próprio amor. Bom, se você clicou e está vendo esse vídeo, certamente você deve ter chegado a partir das nossas meditações do Só por Hoje, e nós estamos nesse mês meditando sobre não somos mais escravos do medo. Se você está chegando agora aqui, talvez você queira começar desde o início nesse tema, pede para nós a última meditação, para você começar a meditar. Deixa eu pedir Deus falar com você, sem muita pressa, sem muita correria. No nosso YouTube tem as nossas pregações. Bom, nesse mês, como eu falei, estamos falando sobre não sermos mais escravos do medo. Na semana passada, nós começamos a meditar pensando sobre como lutarmos contra o inimigo certo. Porque às vezes nós vamos lutando contra inimigos errados. Porque a verdade é que quando o medo entra em nós, e ele entrou em nós desde do início, quando Adão e Eva dão ouvidos ao conselho enganoso de Satanás, e eles se movem pelo medo de perder, pelo medo de não se tornarem aquilo que eles já eram. Nesse lugar, o medo entra em toda a humanidade, o próprio homem passa a fazer tudo por medo, se mover por medo, a andar por medo, a fazer tudo pelo medo de perder. Eu quero dizer para você que, por causa de Cristo, graças a Deus, nós não somos mais escravos do medo. Agora, nós somos filhos de Deus e recebemos um espírito de adoção, pelo qual nos dá poder, amor e moderação para viver. Então, na semana passada, nós falamos sobre identificarmos o inimigo certo, e nós conversamos sobre irmos na origem, a lutarmos contra aquilo que dá legalidade, aprendemos a dar o nome para o próprio medo, no qual o próprio Satanás se transforma, ele se molda contra aquele medo que fica tão grande contra nós. Mas nessa semana nós vamos falar sobre como lutarmos contra o inimigo certo no lugar certo. Nós precisamos aprender a lutar não só contra o inimigo certo, mas também no lugar certo. O texto de Efésios 6, ele segue dizendo, como ele já disse, que nossa luta não é contra homens, mas contra principados, potestades, dominadores, contra poderes espirituais malignos. E aí ele vai dizer onde nós vamos encontrar e onde nós vamos lutar contra Satanás, contra a origem do medo, contra o que dá autoridade para o medo. Ele diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso aqui é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque não basta a gente identificar somente o inimigo certo, nós precisamos saber lutar contra ele no lugar certo, como a gente vai meditar na semana que vem também, usando as armas certas. Muitas vezes nós até identificamos que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o mal e contra a origem dele, contra aquilo que dá autoridade para ele, mas quando nós vamos lutar, nós lutamos nas regiões erradas, nós lutamos contra comportamentos, lutamos contra o pecado em si, por si só, com as nossas próprias forças, lutamos contra um sistema de pensamento, contra o próprio governo que governa essa terra, de forma natural mesmo, eu digo. E a verdade é que essa luta, ela até pode surgir algumas vezes um pequeno efeito, mas vai ser impossível de continuar sustentando, vai se tornar pesado demais, vai ser muito ineficaz. A verdade é que nós precisamos aprender a lutar nos lugares certos. E o texto de 2 Coríntios 10, 3 diz que: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A verdade é que as regiões celestiais que Paulo está se referindo no texto de Efésios, desde Efésios 1, 2, 3, depois 6, ele não está falando nem de futuro, nem de lá de cima, nem de lá longe. Na verdade, as regiões celestiais, ele está falando das dimensões mais
profundas da nossa vida. Ele está falando daquilo que é a parte subjetiva, daquilo que não é aparente, daquilo que não está visto a olho nu. E nós acessamos essas regiões celestiais a partir da nossa alma e do nosso espírito. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E quando nós caímos, quando Adão pecou, ele teve o seu espírito desconectado do próprio Espírito de Deus. Mas a partir de Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos vida agora no nosso espírito, mas nós precisamos ter a nossa alma transformada para ter a mente assim como Cristo. E nesse lugar que é a nossa luta. A nossa luta é dentro da nossa alma, a nossa luta é dentro do nosso espírito, é a partir do nosso espírito. A nossa luta não é no nosso corpo aqui natural, a nossa luta é nas regiões celestiais. E a partir do Espírito de Deus em nós agora assentados com Cristo Jesus, nas regiões celestiais, temos autoridade para poder discernir os nossos pensamentos, discernir as nossas emoções e confrontar todo tipo de engano que é construído na nossa mente, paradigmas que vão governar a nossa vida. A verdade é que a nossa luta contra Satanás nas regiões celestiais vão ser estabelecidas principalmente através da nossa mente, através da nossa alma e através do nosso espírito. E é justamente por isso que, para lutar essa luta, você não pode lutar de qualquer jeito, você precisa, antes de tudo, nascer de novo. Se você tem lutado até contra o mal, mas com as suas próprias forças e de forma ineficaz, não tem conseguido vencer, eu quero dizer para você, é necessário que você nasça de novo. Se você não nascer de novo, você não tem como ter autoridade para confrontar o espírito do medo. Mas no momento que você nasce de novo, tendo autoridade, agora você precisa aprender a discernir os seus pensamentos, as suas emoções, e entender que você não é o que você pensa, você não é o que você sente. Você é, na verdade, aquilo que o espírito confirma ao seu espírito, que de fato você é. E a partir dessas convicções, você passa a ter autoridade para transformar a sua mente, transformar os seus pensamentos, transformar os seus sentimentos. Mas não só transformar, como discernir a origem deles. Se eles vêm de Satanás, se eles vêm do mal, da influência maligna, ou às vezes ele vem do ambiente onde você está, das pessoas que te cercam, ou talvez ele venha somente de você, mas não seja a plenitude da verdade. Nessa semana nós vamos conversar como acessarmos esse lugar na nossa mente, na nossa alma, através do nosso espírito. Quero convidar você a voltar nas nossas meditações e permitir que o Espírito de Deus te conduza nessa jornada um pouco subjetiva, mas que certamente ela é muito mais eficaz do que a gente ficar aqui lutando somente com disciplina e com armas carnais, o próprio espírito do medo. Seja bem-vindo e que você viva uma vida de liberdade, que o Espírito de Deus conduza você por esse caminho. Em nome de Jesus, Deus abençoe você. Não esquece de voltar lá na meditação e fazer a meditação de hoje, compartilhar com seus amigos de jornada. Vamos nessa? Deus te abençoe.